escribas e fariseus disseram a Jesus, e alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: é o meu carro, a chave está dentro da bolsa aqui, ó. Alguém foi abrir lá o carro sem... Não vou falar quem é esse alguém. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora, você que é muito rápido na Bíblia e que tem aí no seu smartphone, vamos para Jonas, capítulo 1. Se você não achar, você vai olhar aqui na tela, verso de número 11. Jonas, capítulo de número 1, verso de número 11. Jonas 1:11, já está aqui na tela, diz assim: e lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, então ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Pai, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. O Senhor já tem nos falado através dos louvores, das orações. Então ministra o nosso coração nessa noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Conhecemos a história de Jonas. Jonas é um dos personagens mais tratados, da Bíblia, principalmente em filmes, desenhos, salinha das crianças. E estamos acostumados a dizer que Jonas foi engolido por uma baleia, embora a Bíblia diz que seja um grande peixe, mas eu não estou aqui para entrar nesses detalhes, Mas eu quero trazer algumas lições sobre a vida de Jonas. Eu estava lendo o livro de Jonas essa semana e refletindo sobre essa questão da ressurreição. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Espírito Santo foi colocando ao meu coração. A primeira coisa é que Jonas tinha um chamado profético. Jonas era profeta do Senhor. Jonas, ele ouvia Deus falar com ele. Deus tinha esse carinho de revelar para Jonas algumas coisas que o próprio Deus tinha no coração. Olha que oportunidade, olha que coisa tremenda, olha que como que eu vou dizer que é um presente. Deus olhar para você e falar assim: eu quero falar com você, e eu quero revelar para você algumas coisas que eu vou fazer, e eu conto com você nessa parceria. Profetas eram parceiros de Deus, onde Deus trazia a sua palavra, mas ao mesmo tempo que Jonas era profeta, Jonas também era fujão. Jonas foi escolhido por Deus, mas Jonas também resistiu à voz dele. Jonas foi ungido, mas não estava disposto a desempenhar a sua unção. E a verdade é que às vezes a nossa crise não está no nosso chamado, mas está no nosso coração. Você já está começando a entender mais ou menos o que Deus quer falar com você, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela produz o efeito necessário. Eu tenho certeza
certeza que cada um aqui desta noite vai sair sabendo claramente o que Deus quer da sua vida. Temos um chamado. Somos chamados para ser corpo de Cristo, igreja do Senhor, povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas quantas vezes nós não estamos fugindo desse chamado? Temos sido escolhidos por Deus para desempenhar algum tipo de ministério. E às vezes nós olhamos para o grupo de louvor, e por ser um lugar que está muito aparente, as pessoas falam, eu quero ser do ministério de louvor. Não, tem tanta coisa que nós podemos trabalhar em prol do benefício e do reino de Deus. Tantas áreas que nós podemos ser usados por Deus. Uma área que pouco se fala, que nós podemos ser usados por Deus, é na área das artes. Por que não? Artistas que glorificam o nome de Deus. Essa semana eu quero assistir o The Chosen. Eu vou no cinema assistir o The Chosen para ver aquela obra-prima. Eu estou esperando, que eu quero ver essa hora da ceia, a crucificação. Então pessoas que estão ali envolvidas e que estão fazendo arte, mas arte em prol do reino do Senhor. Quem aqui já assistiu Quarto de Guerra? Quem aqui já assistiu A Prova de Fogo? É a arte, é o cinema, a sétima arte que eles dizem, mas sendo feita para o reino dos céus, para a glória de Deus. Ei, costureira, você pode costurar para a glória de Deus. Ei, você que trabalha vendendo na internet, você pode vender na internet para a glória de Deus. Como assim, pastor? Quando nós fazemos as coisas certas, do jeito correto, sem enganar ninguém, sem passar ninguém para trás, sendo honesto, tendo princípios, nós glorificamos o nome de Deus. Professores, e como nós temos professores aqui nessa igreja, nós podemos glorificar o nome de Deus. De vez em quando é pôr na mão na cabeça do aluno e orando. Sai todo espírito de rebeldia. Mas muitas vezes é ouvindo e tentando entender o que esse aluno está passando. O que falta na casa dele, que não vai ser suprido na escola, mas que talvez eu, como um cristão, possa liberar uma palavra que vai mudar a história da vida daquela criança. Então, muitas vezes, olha o que eu quero dizer aqui novamente, o nosso chamado, a nossa crise não está no nosso chamado. A gente entende o nosso chamado, mas a crise está dentro do nosso coração. Jonas não precisava apenas obedecer, ele precisava ser transformado por dentro. Tem gente obedecendo aqui, mas o fato de obedecer não quer dizer que você ainda foi transformado por dentro. Jesus não quer apenas pessoas que obedeçam, mas querem pessoas que obedeçam porque foram transformadas por dentro. Os apóstolos durante muito tempo obedeceram Jesus, mas era só Jesus deixar eles sozinhos que eles aprontavam alguma coisa. Você já viu aquele funcionário que só segue a risca da empresa enquanto o chefe, o gerente, o supervisor está lá? Depois que sai o gerente, o supervisor, ele começa a fazer o que ele quer. Ele não obedece porque é de dentro para fora, é princípio. Ou ele obedece por medo, mas na hora que ele tem a oportunidade, a primeira coisa que ele faz é desobedecer. Então tem que ser tratado de dentro para fora. Nem vou falar de mães e filhos, pais e filhos, né? Chegam para Jesus e dizem assim: mestre, nos dê um sinal. Nós lemos esse texto, Mateus 12:40. Jesus diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. Ou seja, Jonas era um sinal de ressurreição. O próprio Jesus estava dizendo. Quando perguntaram para Jesus sobre o que iria acontecer, Jesus dá o exemplo de Jonas como ressurreição. Não apenas Cristo, mas aquilo que Deus quer ressuscitar dentro de nós, é o que nós vamos entender nessa noite.
Cristo quer que algumas coisas ressuscitem nessa noite. Talvez você está deixando algumas coisas morrerem, mas hoje é noite de ressurreição. Estamos aqui para beber deste suco da uva e comer deste pão, porque o nosso Cristo morreu, ressuscitou e Ele vai vir buscar a sua igreja. Muito obrigado, meu bebê. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, queridos, hoje é noite de ressuscitar corações, sonhos, projetos, alegria, ânimo, mas a gente tem que permitir que isso aconteça. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Fala para o seu irmão, a desobediência tem que morrer nessa noite. Cadê os desobedientes? Não precisa falar nada não, fique quieto. Jonas não obedeceu por fraqueza. Ai, sabe, eu estou fraco, Deus, eu não vou te obedecer. Não, Jonas desobedeceu por resistência. Tem gente aqui que está resistindo a Deus. Uma vez disse o Senhor, duas vezes a ouvi. Eu vou falar de novo o que diz a palavra. Uma vez disse o Senhor, duas vezes a ouvi. Por que você está resistindo? Ele tinha um problema com o que Deus queria fazer. Jonas não estava de acordo com o que Deus queria fazer. Para vocês que conhecem a história de Jonas, porque vocês são estudiosos da palavra, Jonas foi levantado por Deus para pregar a salvação a Nínive. Nínive era a capital da Síria, uma cidade pecaminosa, com 200 mil habitantes. Uma cidade, já naquela época, no mundo antigo, ter 200 mil habitantes, quer dizer que aquela cidade era uma potência, era uma capital extremamente importante naquela região. Deus levanta Jonas para pregar para aquela cidade. Era como se Deus chegasse e falasse assim: Jean, eu estou te levantando para você trazer a palavra para a região metropolitana de São Paulo. Você não vai pregar só em São Paulo, você vai pregar no ABC, você vai pregar no Alto Tietê, você vai pregar em todas as áreas, e essas cidades se renderão ao meu nome. E o Jean fala assim: eu não quero, eu não concordo com o senhor. Tem muita gente que eu conheço aí, pastor, tem muita gente que eu conheço aí, Deus, principalmente os de Itaquá. Prego em outro lugar, mas em Itaquá não. Jonas tinha um problema com o que Deus queria fazer, e tem gente com problema. Desculpe falar aqui, mas eu tenho que falar porque está no texto. E o texto me cobra falar isso. Pouco importa se você gosta ou não gosta de uma pessoa. Se Deus tem um plano de salvação na vida dela, Deus vai salvar. Mas eu não concordo. Problema seu. Essa pessoa não, qualquer outra, mas essa pessoa que me feriu, essa pessoa que me magoou, essa pessoa que me chateou, ela não merece a salvação, pois é essa mesmo que Deus vai salvar. Eu não concordo. Jonas também não concordava. E eu deixo uma pergunta para você. Você está em acordo com os planos de Deus? Porque às vezes nós cantamos, às vezes nós falamos e nós não entendemos o que Deus vai fazer. Começamos a vir na igreja e cantamos: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como brigo num deserto, fecha aqui a céu. Eu quero, só até aí, eu quero ser usado da maneira que te agrade. Aí Deus fala: você quer ser usado da maneira que me agrada? Ele vem, ele levanta a mão, viu? Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Olha só o que diz o hino. Em qualquer hora e em qualquer lugar, na casa da minha sogra, na casa da cunhada, na casa do vizinho,
lá na escola com as professoras chatas, em tudo que é canto, lá na empresa com meu patrão. É isso que você está dizendo. Porque na hora que chega para a gente ser usado em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente tem crise de Jonas. A gente fala, não, Senhor, aqui não, aqui eu não concordo. Quem está entendendo? Então Jonas vai fazer o que todo mundo que quer fugir de Deus faz. Ele vai se esconder. Ele desce para Jope, ele compra um bilhete para Tarsis, e cada passo de Jonas é um passo para se distanciar de Deus. Tem muita gente hoje fugindo do propósito de Deus, com aparência de ocupação. Jonas está dizendo, eu estou muito ocupado, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que ir para Tarsis, eu tenho que pregar em outros lugares, eu não tenho tempo. Você pode estar vivo na obra, mas inativo na obediência. Grave essas frases que Deus tem dado para o seu pastor. Talvez você está vivo na obra, mas inativo na obediência. Não adianta nada a gente se envolver na igreja, fazer tudo na igreja e não ser obediente à vontade de Deus. Eu estou falando para um crente aqui, amém? Em Jonas 2, do 3 ao 5, não precisa colocar não, eu fiz uma junção dos textos. Tem hora que Jonas diz assim, lança-me no fundo, lançai-me no fundo, no coração dos mares, as águas me cercaram até a alma. Segunda coisa que eu quero dizer aqui, o fundo do mar para Jonas foi um lugar de renúncia. O ventre do peixe não era o fim, mas era o processo. Jonas não morreu no mar, mas ele morreu para si mesmo. Foi ali no silêncio, na escuridão, que Deus começou a ressuscitar um profeta. A oração que ele fez ali no desespero não foi uma oração sem sinceridade, mas foi uma oração sincera de quem estava se rendendo. Tem lugares escuros que não são túmulos, mas tem lugares escuros que são verdadeiras salas de parto, para que nós venhamos nascer de novo. Então talvez esse problema que você está vivendo, essa escuridão que talvez se abateu na sua vida, é permissão de Deus para que você venha nascer novamente e entender que esse momento difícil é o momento em que você está morrendo para você, morrendo para o seu eu, morrendo para o seu ego, morrendo para as minhas vontades e começando a dizer, eu quero nascer de novo, eu quero nascer para Deus. Lembra-se de Nicodemos? Nicodemos vai procurar Jesus na escuridão. Nicodemos vai ver Jesus à noite, as lamparinas acesas, lugar escuro, e ele está ali falando com Jesus, porque Nicodemos não queria ser visto pelos seus pares, pelos seus amigos, e de repente Jesus fala, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Um encontro às escuras foi o momento de nascer de novo. Eu quero te dizer, talvez você não está vendo Deus, você não está sentindo Deus, você não está ouvindo Deus, mas não tem problema, Deus está com você, e esse processo não é o seu fim, esse processo é um novo momento de Deus para a sua vida. Eu quero declarar a vida de Deus sobre a nossa igreja, sobre todas as pessoas que estão aqui. É dia ou é noite, pouco importa, de Deus trazer tristeza, alegria àqueles que estavam tristes, trazer cura aos enfermos e libertação aos cativos. Para Jesus, não é para mim não. Para mim não precisa bater palma para mim, mas para Jesus tem que ser bem, é para Ele. Toda vez que batemos palma nessa igreja é para Jesus. Essa frase tem me impactado. Tem lugares escuros que não são túmulos, são salas de parto. Dá uma cutucada no seu irmão, fala, e aí, vai nascer de novo?
permissão de Deus, Jonas vai até as profundezas do mar. E na profundeza, ele clama ao Senhor. Deus não queria Jonas apenas pregando. Deus queria Jonas rendido e curado. Deus não quer o pastor Oséias pregando. Pregar, meu irmão, você me desculpa falar isso, talvez vai ofender algumas pessoas. Para você pode ser difícil, mas para algumas pessoas pregar é fácil. Faz um curso de oratória, faz um curso de exegese, faz um curso de hermenêutica, pega as técnicas, lê livro, sobe em cima do altar, prega, fala bem, desenrola, engana as pessoas. Está cheio de gente aí na internet, você pode ver, não tem nada de Deus, só fica enchendo linguiça, é só ter técnicas, e você sobe em cima de um púlpito, e você faz as pessoas até chorarem, mas Deus não quer a gente apenas pregando com técnicas humanas. Deus quer pessoas quebrantadas, pessoas rendidas, pessoas curadas, pessoas que têm vida com Deus, para subir em cima de um altar com um coração humilde e falar: Senhor, me usa para trazer uma palavra à tua igreja pela tua misericórdia, e transforma as vidas pelo poder do teu evangelho. O cumprimento do propósito é a verdadeira ressurreição. Primeiro, a obediência tem que retornar. Eu falei aqui, a morte, a desobediência. Segundo, o fundo do mar não é um lugar de morte, mas é um lugar de ressurreição. Terceiro, o cumprimento do propósito é a verdadeira ressurreição. Jonas 3,3 diz assim: então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. A palavra levantou-se é interessante, né? Essa palavra levantou-se, ela quer dizer mudança de rota. Lembra do filho pródigo? Quando ele descobre que a situação dele é grave, e que ele vê que ele está desejando comer as bolotas dos porcos. E a Bíblia diz que ele, caindo em si, levantou-se e disse: voltarei para a casa do meu pai, e vou dizer: pai, deixe-me ser como um dos seus trabalhadores, dos seus jornaleiros. E você sabe o final dessa história: o pai o recebeu de braços abertos. Hoje é noite de nós nos levantarmos para o novo de Deus. Jonas estava fugindo, estava desobedecendo, mas ele teve que retornar à vontade do Senhor. Então Jonas se levantou e foi para Nínive. Desculpa te chamar de Jonas. E aí, Jonas, para onde que você tem que ir? Vou perguntar de novo. Eu sei que você não gosta, mas eu faço isso para deixar você nervoso. Fala para o seu irmão: Jonas, para onde você tem que ir? Você sabe. Eu não preciso falar, eu gosto dessas perguntas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele fala. Não é o pastor Oséias. Ele já está dizendo o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, quem você tem que visitar, quem você tem que perdoar, quem você tem que resolver uma situação que ficou pendente. Sim ou não? É. Nínive, corrompida. A cidade corrompida que ressuscitou com uma só palavra. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz, se você for ler o texto de Jonas, que essa cidade levaria pelo menos 3 dias de caminhada. Jonas teria que caminhar nessa cidade pelo menos 3 dias, caminhando e pregando. No primeiro dia que ele começou a pregar, a cidade toda se rendeu. Olha que lindo isso.
Um foi avisando o outro, que foi avisando o outro, que foi avisando o outro, que chegou no rei, e o rei falou assim: agora o negócio é o seguinte, ó, vai todo mundo jejuar, até os animais, viu? Se tiver cachorrinho, cachorrinha, a minha cachorra ia ficar doida, porque a minha cachorra é esfomeada, ou cachorra que come, pelo amor de Deus. E aquela cachorra, se ela fosse ficar 3 dias sem comer, ela ia sofrer. O rei falou: vai ficar sem comer, até os animais vão jejuar. Rapaz, e você está aí, quando vai fazer 4 horas de consagração, fica sonhando com um pãozinho com manteiga. Inclusive, eu quero entregar o papel do jejum essa semana. Vamos fazer igual os católicos, vamos jejuar. Não é por causa de católico não, a gente já faz isso, tá bom? Eu tinha falado com o pastor Eliseu para não me deixar esquecer, o senhor deixou. Lembra? Conversei com o senhor em janeiro, e eu lembrei dessa conversa. Eliseu, toda a Santa Ceia, lembra dessa conversa? Eliseu, toda a Santa Ceia nós vamos entregar o papel do jejum. Lembrou ou não? Isso, lembrou hoje, né? Agora lembrou, né, Eliseu? Oh, meu Deus do céu. Como é que a gente vai fazer? Eu e Eliseu esquecido. Jesus do céu. O cumprimento do propósito é a verdadeira ressurreição. Deus tinha um propósito para Jonas: pregar em Nínive. Quando o coração não ressuscita, a missão vira um fardo. Grava aí, meus oficiais. Cadê os oficiais da igreja? Dá um glória a Deus. Não, vou falar de novo. Cadê os oficiais da igreja? Dá um glória a Deus. Grava essa frase, você que é oficial. Quando o coração não ressuscita, a missão vira um fardo. Jonas cumpriu a sua missão, mas ele ainda não estava feliz. Porque o coração de Jonas ainda não havia ressuscitado. Olha, gente, camarada do coração duro. Pastor, eu achei que estava tudo certo, pastor. Ele foi para o fundo do mar, ele orou a Deus, Deus trouxe ele de volta, ele é lançado na terra, agora ele vai pregar em Nínive, a cidade aceita a palavra de Deus. Pastor, já está tudo certo, Jonas está 0 bala. Não, ele continua com o coração duro. Tem gente com cara de crente, roupa de crente, fala que nem crente, ora que nem crente, lê a Bíblia que nem crente, prega que nem crente, dá glória, aleluia, faz tudo de crente, mas o coração está duro. Está entendendo ou não? Jonas não só tinha cara de profeta, ele era profeta, ele ouvia Deus, ele falava com Deus, ele sabia a vontade de Deus, ele pregava a palavra de Deus, as pessoas aceitavam a palavra de Deus, e ainda assim ele não amava as pessoas. Tem um texto na Bíblia que é muito intrigante, né? Que diz assim: Jesus falando: olha, no último dia vão chegar diante do meu Pai dizendo: em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. E ele vai ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Cuidado, não é só porque a pessoa tem jeito de que é e cara de que é, que ela é. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Veja o fruto dessa pessoa. Eu não queria falar isso aqui, mas eu vou falar para você entender. Às vezes a gente tem que ser claro, ainda mais no culto de ceia. Eu conheci uma missionária. A vida dela, uma vida reta diante de Deus. Uma mulher temente, não estou falando uma mulher temente, não praticava o pecado, orava a Deus, pregava o evangelho. E conhecendo essa missionária, nós fomos conhecendo mais a família. E quando nós fomos conhecer a família, misericórdia. Uma família extremamente desestruturada. Resumindo, o que aquela mulher pregava para os de fora, estava acontecendo tudo dentro da casa dela.
com a sua permissão, com a sua anuência, talvez para não ferir os filhos, talvez para não ser um pouco mais enérgica. Eu não sei o que passava no coração daquela mulher, eu não quero julgar em nome de Jesus. Mas era muito bagunçado. Se fosse meia bagunça, a gente releva, mas o negócio era bagunçado. É por isso que a Bíblia diz que aquele que quiser cuidar do reino de Deus, da casa do Senhor, cuide primeiro da sua casa. Como que nós vamos cuidar dos de fora, se a nossa casa não está sendo cuidada? Eu não estou falando aqui de problemas que acontecem em todas as famílias. Chega uma hora que os nossos filhos também tomam suas decisões, seguem os seus caminhos. Mas eu estou falando de bagunça mesmo. Bagunça, o negócio era bagunçado. Apagou a daiada, a bebida, era um negócio... Não, peraí, a casa é minha. Enquanto vocês morarem aqui, o negócio tem limite. Você vai fazer isso lá fora. Aqui dentro... tem regra. Tenho minha casa, minha vida, e tenho minha casa, minhas regras. Eu não estou falando para ficar brigando, eu não estou falando para você pôr filho para fora, agir com falta de sabedoria, não. Eu estou falando para sentar e falar, senta aqui, nós vamos trocar uma ideia. Aqui o negócio funciona desse jeito. E você vai ser muito bem-vindo. Mas isso aqui não vai virar salão de festa. Casa de tudo que pode acontecer. A Sodoma e Gomorra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque muitas vezes nós estamos com o nosso coração tão distante daquilo que Deus quer fazer. Deus quer ressuscitar a nossa casa. Deus quer ressuscitar lares. Talvez até hoje você não fez isso, mas você vai levar essa palavra em nome de Jesus. É momento de você começar a desligar essa TV e fazer culto com a sua família. A pastora Lília falou isso aqui, eu vou falar de novo. Faça culto na sua casa. Não chame nenhum vizinho. É você, sua mulher, seus filhos. É você e seus irmãos. É você e sua mãe. Eu não sei, eu cresci sem meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Mas em casa tinha culto. E hoje em dia a gente para assim. Não vou falar que é direto não, até porque a gente vive direto na igreja. Eu tenho que andar muito com sabedoria, né? Tem momentos que eu tenho que deixar um pouco a igreja e dar um pouco de entretenimento para os meus filhos, para que eles também não fiquem só igreja. Mas tem hora que a gente para e fala, hoje a gente vai ler palavra aqui, hoje a gente vai orar. Pega o caderno, vamos fazer pedido de oração. Coloca aí o que você quer, o que você quer. E vamos dobrar o joelho, vamos orar. Lucas, você ora. Davi, você ora. Um prega, outro ora, outro canta. Tem que fazer isso em casa, querido. Desliga um pouco esse celular, desliga um pouco essa televisão, dedique um momento a Deus na sua casa. Isso vai fazer bem, pode ter certeza. Posso ouvir um glória a Deus? Jonas cumpriu a missão, mas não estava feliz, Célia. O povo se rendeu a Deus, mas ele não queria a justiça de Deus e nem a compaixão. Para terminar, você conhece a história de Jonas. Ele se afasta da cidade. Ele vê o povo aceitando a palavra de Deus, não é aceitando Jesus não, viu? Porque Jesus iria vir em carne milhares de anos depois, mas aceitando a palavra de Deus. O povo se arrependendo, largando o pecado, sabe o que ele faz? Ele se afasta da cidade, ele fica olhando de longe. E sabe o que ele fala para Deus? Eu sabia que isso ia acontecer. É por isso que eu não queria pregar. Se Jonas tem problema, tem que passar com o psicólogo, não é possível. Nós estamos aqui pregando, querendo que essas cadeiras que estão vazias se encham de pessoas. O camarada ganhou 200 mil pessoas para Deus e ainda fala, eu não queria isso não.
Eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor ama as pessoas, e eu não concordo. Só que estava muito sol. Imagina o sol do Oriente Médio. Algumas traduções, e eu gosto dessas traduções, diz que Deus permitiu que nascesse uma aboboreira, que é uma árvore de abóbora. Uma aboboreira, mas a aboboreira nasceu e subiu também, era grande, porque o negócio que Deus faz é grande. O negócio de Deus não é pequeno. As abóboras de Deus não ficam no chão, não, elas sobem até pelos telhados. Obviamente, outras traduções vai dizer que uma grande erva cresceu. Mas eu gosto da aboboreira. É bom de falar, ó, aboboreira, fala aboboreira. É o trava-língua, a aboboreira. Antigamente era assim, nós, vós, sois, a aboboreira, era assim que era a Bíblia. Agora nós temos várias traduções. E diz que essa árvore, hortaliça, ficou melhor, pastora Cássia? Fez sombra para Jonas, e Jonas sentou debaixo daquela hortaliça, e a sombra reanimou Jonas. No outro dia, Deus permitiu que um verme entrasse naquela planta e ela secou-se rapidamente, a ponto de o sol começar a castigar novamente Jonas. Então Jonas vai conversar com Deus, por que Deus permitiu que a planta morresse. E Deus responde para Jonas, interessante, eu estou falando na minha linguagem, tá? Depois você lê na Bíblia. Deus responde para Jonas dizendo, interessante, você tem misericórdia por uma erva que nasce e logo morre, mas você não tem misericórdia por uma grande cidade com mais de 200.000 almas que precisavam se arrepender. Você está aí chateado porque a aboboreira morreu, mas não está feliz porque 200.000 almas se renderam a mim. Se eu for terminar dando um título para esse sermão, é noite de nós ressuscitarmos a nossa empatia pelo próximo, de nós ressuscitarmos o amor pelo próximo, de nós ressuscitarmos o carinho, a misericórdia, julgarmos menos, porque com a medida que nós julgamos, é a medida que nós vamos ser julgados. E eu sei que tem pessoas que são difíceis de amar. A Bíblia já sabia disso. E é por isso que a Bíblia diz, suportai em amor. Ela não diz para amar com prazer, mas ela diz para suportar. Mas suporta amando. Suporta amando. Hoje é noite de ressuscitar a misericórdia. Ressuscitar o amor pelos perdidos. O amor pelo parente que eu não amo. Pelo vizinho que eu não gosto. Tem pessoa que enche a paciência, irmão, mas mesmo assim ela necessita da misericórdia de Jesus. E desculpa falar, de vez em quando a gente que enche a paciência do outro também, porque a gente é muito bom para falar que os outros enchem a nossa paciência, mas eu vou dizer, te aguentar, só Jesus. Nós somos muito bons, Hélio, para dizer o outro. Mas muitas vezes somos nós. Então, pegue mais leve com o teu próximo. E veja que de vez em quando você também é carne de pescoço. De vez em quando você também é chata. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Que haja ressurreição nessa noite. A ressurreição do amor verdadeiro, da misericórdia verdadeira. Não é fácil, é um desafio para você, para mim, para todos. Mas é para isso que nós estamos aqui, para melhorar e desenvolver o nosso coração, para termos um coração igual ao de Deus.
Não venha cantando, dai-me um coração igual ao teu. Meu mestre, não canta não, se você não quer perdoar, se você não quer, sabe? Cante a verdade. Veja as letras dos hinos que você está cantando. Talvez você tenha que pensar um pouquinho mais antes de cantar. Fique de pé em nome de Jesus, vamos participar da ceia. Eu sempre falei isso, que tinha um hino, tem um hino muito conhecido, e você já até sabe qual é o hino que o pastor Oséias fala. Que diz assim: se quiser levar tudo o que tem, pode levar, pois veio de suas mãos. E eu sempre falei para Deus, Deus, eu não estou pronto para o Senhor levar tudo o que eu tenho. Por mais que veio das tuas mãos e foi o Senhor que me deu. Porque tudo é tudo. Tudo é tudo. E às vezes a pessoa canta tudo pensando no carro, no dinheiro. Beleza, levar o dinheiro, levar o carro. Mas peraí, meu filho que está aqui, o Lucas. Não, é tudo. Ah, mas Deus deu o seu filho. Eu não sou Deus, meu irmão. Você me desculpa. Estou longe de ser Deus. Nem chego perto de Deus. Então muitas vezes eu falava, não leva não, Jesus, porque eu não estou pronto. Se a gente entender o quão sério é ser cristão, a gente muda muitas rotas na nossa vida. Amém? Que nós possamos participar dessa ceia. Eu quero chamar aqui o evangelista Henrique, o pastor Eliseu, para nós orarmos pelo pão, pelo suco da uva. Que nós venhamos participar dessa ceia com temor e amor. Deus já falou ao coração dos amados. Pode subir aqui. Que essa palavra não seja esquecida. Talvez nesse sermão de 45 minutos, apenas 1 minuto era aquilo que você precisava ouvir, ou apenas uma frase. Mas que isso fique guardado na tábua do teu coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para os meus caminhos. Muito obrigado, Senhor. Pai, neste momento nós consagramos este pão, que simboliza o corpo do teu Filho Jesus Cristo. Corpo que sofreu, que foi crucificado, que morreu, mas ressuscitou glorificado. E um dia, aqueles que estiverem dormindo em ti, também terão seus corpos glorificados. E os que estiverem vivos, serão arrebatados nos ares com o Senhor. Consagramos o suco da uva, que simboliza o sangue do teu Filho Jesus, que purifica a humanidade do pecado. Pedimos perdão pelos nossos erros e falhas e participamos da tua ceia em temor e amor, no nome de Jesus.